Avançando na confissão de fé da nossa casa, da nossa igreja, hoje nós vamos falar sobre a suficiência da cruz. A nossa confissão de fé diz que nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje nós vamos falar sobre a suficiência da cruz. Nós cremos que nós não precisamos de nada além do sacrifício da cruz para que os nossos pecados sejam perdoados e para que a gente receba o dom da salvação do Espírito Santo. Então, para isso eu quero ler dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos nos colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Amém. Temos pessoas que amam a Bíblia aí. O primeiro texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora vamos voltar lá em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa ele, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pai, fala com a gente nessa noite. Por graça, por misericórdia e com verdade. Enche-nos do teu Espírito para entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo, ele é um homem que tem muita propriedade para escrever o que escreveu na carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Paulo, ele traz uma experiência, primeiro, de alguém que estava perecendo, e agora de alguém que experimentou o poder de Deus através do sacrifício na cruz. Paulo, quando ele ainda não havia se convertido, ele entendia a mensagem da cruz como uma loucura, como uma heresia, tanto é que ele perseguia os cristãos. A gente sabe que ele aprova a morte de Estevão, e lá em Atos, no capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, ele está indo para Damasco para perseguir os cristãos. Então Paulo era um desses homens que consideravam a mensagem da cruz uma loucura. Mas por que isso? Porque esses homens, os apóstolos de Jesus, eles pregavam que por causa da morte do seu mestre Jesus, eles haviam alcançado a salvação.
não por causa de boas obras, não por causa de uma santidade que eles demonstravam, não porque eles se esforçaram para ser salvos, mas simplesmente porque alguém morreu no lugar deles, e o que nós chamamos de morte redentora ou morte expiatória, essa morte perdoou seus pecados. Então Paulo, olhando de uma perspectiva de alguém que ainda não teve a revelação de quem Jesus era, ele disse: é loucura, é heresia, mas ele entende que quando ele vivia essa vida, ele era como aqueles que pereciam. Mas para nós, que experimentamos da cruz de Cristo, ela é o poder de Deus. E de fato, se nós olharmos para a mensagem da cruz, é loucura. É loucura você crer que um homem, ele veio do céu, nasceu de uma virgem, e aí algumas pessoas já embolam a mente aqui. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele disse assim: eu acredito que Deus criou o mundo, mas eu não acredito que Jesus nasceu de uma virgem. Aí eu falei assim: mas espera aí, você acredita que Deus teve poder para criar tudo, mas não teve poder para botar uma criança na barriga de uma virgem? Ele criou tudo, tudo que você vê ele criou, mas botar uma criança na barriga de uma virgem, não. Não faz sentido essa crença. Mas de fato, quem olha de fora, é loucura crer que essa virgem dá à luz, esse bebê é o Filho de Deus, concebido pelo Espírito, vive uma vida santa sem cometer um erro. Jesus não quebra uma vidraça de um vizinho quando é criança. Jesus não conta uma mentira para os seus pais. Jesus não tira uma nota baixa na escola. Jesus não erra em nada. Vive uma vida perfeita e sem pecados. Realiza milagres, morre numa cruz, e agora esse sacrifício é o que nos conecta a Deus. Então, para eu chegar até Deus, eu preciso crer em uma loucura, em uma insanidade. Mas é interessante como Deus deixa a sua marca na nossa vida. Dentro de você tem uma estrutura genética chamada laminina. É uma estrutura genética que é muito importante na sua formação embrionária, quando você está sendo formado no ventre. Quando você estava sendo formado no ventre, essa estrutura é importante para o funcionamento, a adesão, a multiplicação das células. E eu queria que eles colocassem a imagem que eu mandei para eles, do formato, o formato dessa estrutura genética que mantém todo o seu corpo funcionando, mantém as células juntos, mantém as células se reproduzindo. Coloca agora o desenho de como ela realmente é. Essa é a laminina. O que mantém o seu corpo funcionando perfeitamente tem o exato formato de uma cruz. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, o que mantém a nossa vida espiritual saudável é a cruz. O que mantém a nossa vida espiritual funcionando é a cruz de Cristo. O que a sua performance não podia fazer, a cruz de Cristo fez. Então ela é suficiente para que nós olhemos para Deus e possamos crer nele. E possamos acreditar que o seu sacrifício, sim, nos garante a vida eterna. E não há nada na nossa vida que nós possamos fazer para alcançar aquilo que Cristo alcançou por nós. E para falar sobre a suficiência da cruz, eu quero falar sobre esse homem, sobre esse centurião romano. Porque esse centurião romano, ele conhece Jesus no dia da sua crucificação. Esse homem que era responsável por 100 homens, 100 soldados, por isso que ele era um centurião, ele era responsável por 100 soldados, cai no turno dele o dia do julgamento de Jesus. Cai no dia que ele estava lá escalado no turno dele, cai o dia do julgamento desse homem. E desde as 6 horas da manhã, esse homem vive um dia agitado. É interessante porque se a gente parar para pensar, olha o que o texto diz, que o centurião, no versículo 54 de Mateus 27, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e confessaram que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Quando eu li esse versículo, eu comecei a me perguntar,
o que esse homem viu durante esse dia. Quais foram as coisas que se sucederam até que esse homem e alguns outros soldados chegassem à conclusão de que Jesus era o Filho de Deus? Porque ele vê muita coisa, mas entenda, esse homem não vê Jesus realizando milagres. Esse homem não viu Jesus multiplicar pães e peixes. Esse homem não viu Jesus andar sobre as águas. Esse homem não viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele não viu nada. Tudo o que ele viu foi, primeiro, um homem que era um réu, era um acusado. Mateus 27, versículo 11 diz que Jesus estava de pé diante do presidente, de Pilatos. Jesus estava de pé diante de um julgamento. Então, quando esse centurião acompanha o julgamento, ele não vê um milagreiro, ele não vê um homem sobrenatural, ele vê um réu, um acusado. Mas o dia vai passando e as pessoas continuam acusando esse homem. E aí no versículo 12, quando as pessoas estão acusando Jesus, ele não diz nada. Então esse homem vê um réu, e um réu que não sabe se defender. Se ele conhecesse as escrituras sagradas, ele voltaria lá em Isaías 53, que diz que ele ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas ele não conhecia. Então para esse homem, para esse centurião romano, era um réu que não sabia se defender. Que não sei se você já assistiu o programa Polícia 24 Horas, eu amava assistir esse programa, e eu amava ver as desculpas que os bandidos encontravam para conseguir sair da acusação. O cara pegava ele, o policial prendia ele: o que você é? Sou estudante. Você estuda o quê? Eu estudo, não, eu sou eletricista. Uma vez um falou assim: eu sou eletricista. Aí o policial: e você faz ligação de quanto? Aí ele falou: 110, 220, 330. Ah, Senhor, eu estou nervoso. Geralmente os acusados, eles tentam encontrar meios para se defender, mas esse homem, ele fala assim: esse Jesus não tem argumento, ele está em silêncio. Esse homem, em Mateus 27, 20, vê que Jesus é um homem odiado, porque os principais dos sacerdotes incitam o ódio da multidão contra Jesus. Então é um homem acusado, que não tem do que se defender e ainda recebe o ódio das pessoas, um homem rejeitado. Esse homem vê um homem condenado, porque a multidão diz: crucifica. E Pilatos lava as suas mãos e tudo bem, não tenho responsabilidade sobre o sangue desse justo. E agora eu queria que você guardasse uma frase, porque a multidão diz o seguinte no versículo 25: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Guarda essa frase, que a gente vai usá-la mais tarde. Então esse homem é entregue a ser crucificado. E aí o centurião romano começa a observar que os seus soldados, eles estão um pouco mais agitados. Primeiro já começou diferente, porque Pilatos manda açoitar e crucificar. Só que os açoites não eram comuns. Os açoites eram apenas para crimes extremamente cruéis. Só para as maiores das maiores ameaças que eles ordenavam açoites. Inclusive os cidadãos romanos não poderiam ser açoitados, porque era muito cruel. Então esse soldado olha e parece que esse homem está tomando a condenação de outra pessoa, porque ele não cometeu um crime tão grave para ser açoitado. E aí os seus soldados estão mais agitados, quer cuspir nele, quer rasgar a roupa dele, quer colocar coroa de espinhos nele. Os soldados estão enfurecidos com esse homem, querem humilhar esse homem, querem colocar esse homem abaixo de cachorro, e está ele observando. É tudo o que ele viu nesse dia. Eles levam esse homem para um lugar de morte. Esse homem é colocado
entre dois bandidos, ou seja, ele era o principal deles. Ele era o maior criminoso entre os três, então ele tinha que ficar no meio, em exposição e em destaque. Sobre ele a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Esse homem então acusado, réu, que não tem do que se defender. Esse homem odiado, esse homem que incita até a maior violência nos seus soldados, agora é colocado no meio de dois ladrões. Imagine você vendo essa cena, você diria: é impossível crer nesse homem. É impossível acreditar que esse homem fez tudo de bom que dizem que ele fez. É impossível acreditar que esse homem fez milagres, curou pessoas, abraçou pessoas, tirou a condenação de pessoas. É impossível pensar neste homem fazendo algo bom. É um homem humilhado, torturado, odiado e agora crucificado. Esse homem vê Jesus pendurado numa cruz. Agora, esse homem não vê nada mais, porque ao meio-dia as trevas tomaram o mundo. Mas é claro, eles estão matando a luz do mundo. É óbvio que haveria trevas. Esse homem que viu tanta coisa, agora não vê nada mais. E a escuridão que ele enxerga do lado de fora começa a causar temor, porque ele olhava para dentro de si e via que a escuridão pavorosa do lado de fora representava a escuridão que ele carregava dentro de si. Porque o Império Romano se orgulhava de crucificar pessoas. Ele chegava a crucificar 400, 500 pessoas por dia. Esse homem já estava acostumado com o rito de crucificação. Aquilo já não doía mais nele. Aquilo já não lhe causava nenhum tipo de sentimento. O seu coração já havia sido tomado pelas trevas que estavam do lado de fora. E agora, esse homem ouve algo. É Jesus gritando da cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele viu um réu acusado, que não tem do que se defender, um homem odiado, um homem torturado, cuspido, humilhado, crucificado, e agora ele vê um homem desamparado. Desculpa, mas ninguém consegue crer num homem desse. Não há nada que explique a declaração que esse homem dá no final do dia, porque tudo que ele vê é um Jesus humilhado, tudo o que ele vê é um Jesus desamparado. Mas para ele, só olhar para a cruz foi suficiente para a sua salvação. Ele não viu um milagre, ele não viu nada sobrenatural. Tudo o que ele viu foi a cruz de Cristo, e isso foi suficiente. Meu irmão, tudo o que nós precisamos para caminhar com Jesus, tudo o que nós precisamos para servir ao Senhor é da cruz, é do seu sacrifício por nós. Tudo o que nós precisamos para ter esperança, tudo o que nós precisamos para seguir em frente é da cruz do nosso Senhor. E lembra que eu falei que o povo disse que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Mas geralmente essa frase se dizia para que o sangue dele fosse condenado sobre ele se aquele homem fosse justo. Só que o sangue de Cristo derramado não trouxe condenação, mas salvação. Mas espera aí, se eles pediram que o sangue de Cristo, caso ele fosse justo, trouxesse condenação, por que o sangue deles trouxe, por que o sangue dele trouxe salvação para esses homens? Porque antes de morrer, Jesus fala uma frase. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então o sangue dele cai, fluindo do seu perdão e não da sua condenação.
Mal sabia a multidão que, ao dizer que o sangue dele caia sobre nós, eles estavam confessando algo para a salvação deles, para o perdão dos seus pecados. Então, quando Jesus, ele diz, está consumado, ou tetelestai. Essa frase é interessante porque, se você entrar nas prisões, lá no Império Romano, em Israel, enfim, a prisão que está vazia vai ter a frase dizendo, tetelestai. O que isso significa? Quem estava aqui já pagou a pena, está livre, já acabou, ele não precisa voltar mais. Quando Jesus grita tetelestai, ele está dizendo, está acabado, a dívida foi paga, a missão foi cumprida, as prisões foram abertas, as realidades foram transformadas, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Quando Jesus diz tetelestai, ele não diz isso quando ele ressuscita, ele diz isso na cruz, ele diz, a minha morte é suficiente para libertar aqueles que creem no meu sacrifício. A ressurreição é apenas uma confirmação de que ele venceu a morte, mas a cruz já era suficiente para que a gente fosse salvo pelo seu sangue. Mas quando Jesus rende o seu espírito dizendo está consumado, algo acontece lá no templo. O véu se rasga em dois, de alto abaixo. E não pensa que era um véuzinho não, tá? Porque era um véu que os historiadores diziam que nem carros de boi com 10 bois puxando conseguiriam rasgar. Era um véu que era impossível de se rasgar, era impossível de se violar. Não era um véu fácil de ser rasgado, era um véu que era impossível de se rasgar, porque ele representava a distância do homem e do seu Deus, que não tinha acesso entre os dois. Mas presta atenção, porque o texto diz que ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não é você que está rasgando o véu, sou eu que estou rasgando o véu. Não é você que abre o caminho para a minha presença, sou eu que abro o caminho para você usufruir da minha presença. Não é você que vem até mim, sou eu que vou até você. Não é você quem faz, sou eu quem faço. Não é você que consegue, fui eu quem consegui. Começa nele até nós. Não é você que abre o caminho para a presença do Espírito Santo, foi Ele que abriu o caminho para você. Hebreus 9:8 diz, dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda no caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria do tempo presente, que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas, várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, Hebreus 9:11, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso Ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora o véu se rasga, de alto a baixo. É Deus dizendo: eu vim até vocês. Se fosse do baixo até o alto, a Torre de Babel resolveria o problema. Eles chegariam ao céu, alcançariam o que eles queriam, mas não. É muito lindo o livro de Gênesis, porque quando a Torre de Babel é erguida, o Senhor confunde as línguas. É Deus mostrando que não tem como o homem chegar até Ele. Mas no capítulo seguinte diz: então Deus chamou a Abraão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não pode chegar até mim, mas eu vou chegar até você. O véu se rasga de alto a baixo, dizendo: fui eu que abri o caminho. Não coloque obstáculos aonde o Senhor abriu. Não queira costurar o véu novamente. Hoje eu não estou bem, eu não estou bem para estar na presença do Senhor hoje. Não, o caminho foi aberto. O véu foi rasgado. O lugar mais santo está disponível para nós. A arca da presença do Espírito está no meio do tabernáculo. Não há mais divisões. Então não costure o véu. Não se prive da presença do Espírito por achar que você não é digno. Não se prive da presença do Espírito por achar que você não é bom o suficiente. Foi Ele que veio até você. E se começa em Deus, meu irmão, é eterno. Se começasse na gente, talvez precisaria de outro. Mas como começou em Deus, é para sempre. É eterno, não muda, não falha, não envelhece, dura para sempre. O véu do templo se rasga, não só para que o homem entre na presença do Senhor, mas para que a presença do Senhor também entre no coração do homem. E tremeu a terra, todas as estruturas foram abaladas, e fenderam-se as rochas. Eu lembro de dois textos aqui. O primeiro é o texto de Jeremias, em que Deus diz: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quando as pedras são partidas, é Deus dizendo para nós: eu estou estabelecendo a minha nova aliança, em que não mais haverão corações de pedra. Agora eu darei corações de verdade para o meu povo. Quando as pedras são partidas, eu também vejo os fundamentos que haviam sido construídos sendo partidos. E a loucura da cruz construindo novos fundamentos para a edificação do povo de Deus. Entenda, Ele abala a terra. E eu me lembro também do Salmo 18. Vamos abrir lá. A oração de Davi. Davi significa amado. O filho amado de Deus. Diz assim, a partir do versículo 6. Na angústia, invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Presta atenção, que quando Jesus clama ao Senhor, o véu se rasga lá no templo. Olha o que Davi está escrevendo. Jesus, na sua angústia, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Davi está escrevendo: na angústia eu invoquei ao Senhor. Quando Jesus entrega o seu espírito lá no templo, o véu se rasga. Olha o que Davi está escrevendo: clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu. E o que? A escuridão estava debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou.
voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu, mas ao resplendor de sua presença, as nuvens se espalharam. Ou seja, ao resplendor de tua presença, a escuridão se dissipou. Então, quando Jesus diz, está consumado, rende o seu espírito, o véu do templo se rasga, a terra treme, as rochas se partem, a escuridão se dissipa, e o coração daquele homem é iluminado pela presença do Espírito Santo. Mas antes algo acontece, o corpo dos santos é ressuscitado. Sabe o que isso nos diz? Que Jesus, ao morrer, já havia vencido a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. A sua morte deu a nós o poder de ressuscitar. Os santos ressuscitam dizendo, este homem que vocês acharam que mataram, ele só está ali para vencer a morte e nos dar vida novamente. A cruz é suficiente para nós. A cruz é suficiente para nos dar acesso à presença. A cruz é suficiente para tremer a terra, para abalar as nossas estruturas. A cruz é suficiente para nos ressuscitar, para nos dar vida. E a cruz é suficiente para dissipar a escuridão do nosso coração, iluminar as nossas mentes, a nossa consciência, iluminar a nossa alma que agora recebeu vida, para que a gente possa declarar verdadeiramente: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe por quê? Muita gente viu o milagre e falou assim, isso aí não é veio de Deus não, isso aí é o filho do José. Muita gente viu o sobrenatural e não quis seguir Jesus. Muita gente comeu pão e peixe, mas depois abandonou. Muita gente viu Jesus andando sobre as águas, alguns até sentaram na mesa para cear com ele e o traíram. Mas agora, o homem que viu a cruz se rendeu ao Espírito. Então, às vezes, você chega num culto como esse e você diz, Deus, se o Senhor fizer milagre, eu vou crer no Senhor. Se o Senhor fizer o sobrenatural, eu vou crer. Se o Senhor mudar o quadro, eu vou crer. Se o Senhor prover, eu vou crer. Se o Senhor me der dinheiro, eu vou crer. Se o Senhor fizer eu comprar meu carro, eu vou crer. Se o Senhor me der um relacionamento, eu vou crer. Mas não é isso que vai transformar a sua história. Apenas a cruz é capaz de mudar a sua realidade. Não negocie a sua fé por causa do sobrenatural. A sua fé tem que estar firmada no Cristo que morreu na cruz por nós. A sua fé tem que estar firmada no Cristo que derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. A sua fé tem que estar firmada, entendendo que essa cruz, ela é suficiente para mudar a sua história. Que você não precisa de nada. Se você só olhar para a cruz, você já entende tudo que você precisa entender. Se você olhar apenas para o sacrifício de Cristo na cruz, você vai ser capaz de dizer verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Se esse centurião romano, que tudo que viu foi um homem acusado, um homem que não tinha como se defender, um homem odiado, um homem humilhado, um homem torturado, um homem crucificado e um homem desamparado, conseguiu declarar que ele era o Filho de Deus, imagina a gente que conhecemos o Cristo ressurreto, glorificado, todo-poderoso, assentado à destra de Deus. Meu irmão, a cruz é suficiente para nós e para a nossa salvação. Não há nada nos nossos esforços que a gente possa fazer. Paulo escreve, vocês foram salvos pela graça e agora vocês querem andar pelos seus próprios métodos? Não, meu irmão, todos os dias nós temos que olhar para a cruz e dizer, só o teu sacrifício, Jesus, é capaz de purificar os meus pecados.
Só o teu sacrifício é capaz de me fazer resistir às tentações. Só o teu sacrifício é capaz de me fazer as escolhas certas. Só o teu sacrifício é capaz de manter a minha mente no lugar certo. Só o teu sacrifício é capaz de me manter no caminho. Não há técnicas, não há métodos, não há nada no meu esforço próprio que possa fazer o que só a tua cruz pode fazer. Todos os dias nós temos que nos prostrar em humilhação, nos prostrar diante desse Deus, dizendo: verdadeiramente, o meu Cristo é o Filho de Deus. Ainda que os outros digam que é loucura, ainda que os outros digam que não faz sentido, ainda que os outros digam que isso é tudo uma crença inventada, eu creio por causa da cruz. Dostoiévski, ele disse o seguinte: se me provassem que Cristo está fora da verdade e que a verdade não está em Cristo, ainda assim eu escolheria Cristo e não a verdade. A suficiência da cruz de Cristo. Ele é suficiente. O seu sacrifício na cruz é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Se tudo que a gente recebesse fosse a salvação apenas, a gente já estaria recebendo muito mais do que a gente merece. Mas ainda assim Ele nos salva, nos liberta, nos transforma, nos abençoa e nos dá uma herança. Ele ainda dá uma herança para a gente. Esse é o Deus que nós servimos. Mas essa herança a gente só alcança aos pés da cruz. Porque Jesus diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos nos colocar de pé?